A senhora tem essa lembrança? Não tenho, assim, porque nós vivíamos aqui, assistíamos ao Grêmio, né? E depois ao Atlético. Então, assim, a nossa vida foi bem povoada de filmes, né? Interessantes, muito bons os filmes que passavam, bem escolhidos, né? E meu avô, ele também, junto com o Galese, era expositor de filmes, né? Isso. E era assim, muito legal. Eu me lembro de um filme que eu assisti, já era no Atlético, e ele que estava passando. Era o Ébrio. Eu lembro que foi tão triste que eu, assim, estava debruçada, ficou molhada ali a bancada, né? Assim, eu tenho essa memória, esse flash de memória dele. E quando eu assisti o filme Paradiso, assim, minhas memórias se misturaram àquelas do filme e eu, assim, me emocionei muito, lembrei muito dele, do meu avô. Meu avô chamava-se Ameleto Rontani e ele trabalhou aqui no engenho como carpinteiro, né? Inclusive... esses dois trabalhos, então, projecionista... projecionista era, como se diz, a pessoa... trabalho voluntário? Voluntário, era voluntário, era. Não ganhava nada, não. Ele ia para o São José, o bairro São José, eu me lembro que eu adorava ir lá, que ele passava filme lá também. Bem, então ele foi carpinteiro aqui no engenho e como ela falou, a memória dela também era a mesma. A gente vinha trazer almoço e no caldeirãozinho ele deixava uns torrões de açúcar para a gente, né? Então a gente ia toda feliz, né, embora com o torrãozinho de açúcar. Que ano isso, mais ou menos? Acho que... Na década de 60 ali? 58, 59, 60, aí. E daí a senhora morava onde? Nós morávamos, eu era vizinha da Janete, né? Nós morávamos ali no Correio do Engenho, né? Que era doada, né, por eles. E eu morava assim, eu vim com minha mãe e meu pai morar, era uma garagem, era um quintal. E eles permitiram que o meu avô fizesse uma casa ali, né, uma casinha, e nós morávamos ali com ele. E aí os pais da senhora também moravam todos juntos? Sim, sim, morávamos todos juntos. Até meu pai falecer, que faleceu muito jovem também. Mas o avô da senhora, ele que trabalhava como carpinteiro aqui? Era, carpinteiro. E daí a senhora tem lembranças assim? Isso. Tem alguma história para contar na época assim, que aconteceu? Da senhora trazendo? Bem, então, assim, nós trazíamos almoço, era gostoso vir aqui, né? A senhora vinha com quem daí? A gente vinha sozinho ou com as amigas, assim, vinhamos juntas, né? Não, E a parte de que ele era também do Grêmio, ele foi diretor do Grêmio, meu avô, né? Bem lá no começo. E eu me lembro, tem uma memória, uma vaga memória, que eles fizeram uma alegoria, aquele tempo, de carnaval, porque faziam carnavais, né? E ele fez um elefante. E foi muito famoso esse elefante aqui, ficou famoso aqui em Piracicaba. E a Terezinha, que era filha do nosso vizinho, né? Que ficou em cima, que ela era uma mulher muito bonita. Então, assim, foi muito famoso isso na época do Grêmio, né? Era a rainha, E os onde aconteciam os desfiles aqui em Piracicaba? Então, nessa época que eu estou falando, o Grêmio não era nem ali, era perto da cooperativa, né? E depois é que fizeram o Grêmio aqui pertinho, né? E nós também íamos, tinha bailes, tinha filmes, né? Era uma época muito boa, foi bem rica a nossa infância e adolescência com essas coisas que nós tínhamos aqui. Atividade, então. Sim, Inclusive, acho que a gente era muito sonhadora de tanto filme que a gente assistia. Né? Os presentes do engenho davam para nós. Quando a gente era criança, no Natal, eles davam boneca, davam uma roupa, davam bala. É para você que eu não era, né? Eu já, como era neta, né? Mas para eu, muita. Nossa, que era uma alegria só, porque é o único presente que a gente tinha, né? E era muito bom, muito bom.
E as atividades aqui no engenho, assim, a senhora participava daquele que nem... Ela falou que assim, era fechado, vindo, a gente trazia o almoço, mas parávamos ali porque não podia entrar. Inclusive, eu queria saber onde meu avô trabalhava, mas eu nunca soube qual era o lugar que ele trabalhava, né? Mas foi uma infância, assim, muito rica. E olhando, assim, essa construção de hoje, assim, ela se deteriorou bastante? Nem a dúvida, nem a dúvida. Nós conhecíamos até aqui, né? Que tinha a moagem, a gente via assim eles fazendo algumas coisas, né? Mas só até ali que a gente conhecia. E o escritório que a gente via ali, né? Nossa, o escritório. Quantos irmãos são? Eu tenho só uma irmã. Só uma irmã. Uhum. Como é que era a relação na família de todo mundo, assim, os avós? Porque assim, eram os avós, os pais... Meus pais, era assim muito alegre, minha casa era muito alegre, porque meu avô era alegre. Então assim, tinha muita festa, né? Ele punha um palizado no quintal, né? E ali faziam almoços, né? Era muito alegre. Tem lembranças? Tem. Inclusive, acho que eu conheço muita música por causa dele, porque ele tinha uma eletrola, né? E que tinha muitos discos. Então, até hoje, eu conheço músicas bem antigas por causa disso. Como que era o nome dele? Ameleto Rontani. Ameleto Rontani. Rontani é conhecido. É parente. É parente. O Edson Rontani. É parente meio longe, mas é parente. E daí a senhora casou em que ano? Como que a senhora conheceu o seu marido? 74. E esse foi o momento que a senhora conheceu ele ou não? Ou não? Casou em 74? Casei em 74. Acho que foi no centro. Lá, rodando lá, né? Isso. E foi num bailinho também que teve. Nós nos encontramos, depois também a gente se via ali, né? E aí começou. E como é? Relata esse momento, então. Eu não tenho muita coisa que falar disso, sabe? Mas... Mas ela já tinha uma paquera, assim. Isso. A gente, assim, paquerava muito naquela época, né? Assim, só... Paquerava e não chegava, né? E o homem não chegava, assim. Você sabe que tem uma frase que eu lembro até hoje, da Janete. Você vai lembrar agora. A gente quadrava o jardim, né? Então os mocinhos, eles faziam assim, davam uma piscadinha, fazia assim. E um deles deu uma piscadinha, assim, para a Janete. Então eles ficaram conversando lá, conversavam. Daí ele falou assim, então, você quer me namorar? Ela respondeu, não sei, você que sabe, para mim tanto faz. Até hoje eu falo, tanto faz não é resposta. Mas daí namorou ou não? Acho que não. Não, era o Sexta, Janete. Lembra do Sexta? Ai. Então, acho e aí, daí do marido da senhora? Daí nesse momento da paquera teve assim, aí passou, paquerou e... E aí foi indo, eu nem sei como que ele foi em casa, acho. E tinha nós tínhamos em frente em casa um campo de futebol. Então ali eu lembro que ele foi ali e daí começou a rodear, né? E aí pronto. Ele foi chegando. E daí a senhora casou em 74. E onde que foi daí o casamento da senhora? Foi numa igreja? Foi na igreja da Vila, né? Foi o Padre Jorge, então. Foi o Padre Jorge. E foi fotografado pelo Caprese. Olha só. E ele era simpático, o Caprese, ou não? Não, ele é meio quieto. Meio quieto. A imagem que eu tenho dele, assim, ele distanciava bastante. Assim. Eu não sei como que ele era como... Não, ele era... Com o cliente, né? Mas era um bom fotógrafo, né? As fotografias ficaram lindas, penas que sumiram. E aí vieram os filhos? Isso. O Léo chegou primeiro? O Léo chegou primeiro. O Léo nasceu em São Paulo. Não, nasceu aqui. Mas daí a senhora foi morar em São Paulo, Nós moramos 12 anos no Jaraguá. Mas daí eles estavam adolescentes, a gente falava ou deixava eles lá, que é uma complicação de São Paulo, né? Aí nós resolvemos voltar para ter uma vida mais tranquila aqui. Só um minutinho. Acho que
Acho que é só. Então não é nada. A moça tá mais Pegando assim. É não que vocês estão coisando, tem que ver de buzinar, de atrapalhar. Viu, dona Vera? É. E pode falar. Não, eu tenho só lembranças, por exemplo, assim, uma coisa que na ponte, quando a gente ia levar almoço para as meninas da fábrica, que minha tia trabalhou lá, eu também ia, né? Assim, eu lembro que eu era criança, mas as moças falavam que os moços tinham uns buraquinhos, que era aquela, né, antiga, e eles ficavam lá embaixo para olhar as pernas das moças. Então elas pegavam areia e jogavam para eles saírem dali, né? Eu lembro que tinha essa história aí, né? E também quando eu ia levar almoço lá, tinha uma barraquinha do seu Joanim, ele tinha uma maquininha que nós não conhecíamos, uma maquininha que descascava laranja, mas tão bonito que parecia uma arte. A gente ficava olhando, né? E depois levava para as meninas a laranja. Acho que é só isso. Mas isso hoje, se for pensar hoje em dia, a senhora está falando que as meninas passavam, eles ficavam embaixo. Hoje é crime, né? Pois é, mas naquele tempo tinha que... As mais moças, né? A gente era criança, mas lembro dessa parte, dessa fase. Mas e as festas aí, como é que era? A senhora ia nas festas? Festas, nós íamos muito... Tinha bailinho já ou não? Ah, sim, nós íamos muito no Atlético, né? De domingo, né? Era muito bom, acho que a gente aprendeu a dançar lá, né? E era muito legal, muito bom. Os carnavais também eram ótimos. No Atlético. Tinha carnaval, fez parte da minha infância também, os carnavais. Posso contar um negócio para a senhora? Eu não sei se é o avô da senhora que estava nesse momento, mas a primeira lembrança que eu tenho de cinema é eu entrando, eu morava na Vila Resende, lá no Doplan, a senhora lembra do Doplan? Uhum. Assim, era o último bairro que tinha ali, era um conjunto habitacional. Eu lembro que minha mãe era muito presente no Atlético, em Piracicabana também, ela participava de muita coisa, eu ia lá quando criança, assim, sempre, assim, a vida toda. Quem é sua mãe? Daí, Ruísca Press. E aí, ela faleceu em 2017. E aí, ela levava a gente para as programações, tudo, e aí tinha o cinema. E a primeira vez que eu entrei no cinema, eu entrei com ela, que ela me levou para assistir o Gato de Botas. E olha a lembrança que eu tenho. E ela tinha me dado um anel que tinha uma caveira. E eu tinha 6 anos, 5 anos, alguma coisa assim. Tinha uma caveira, eu adorava esse anel. E a senhora lembra que no momento que eles passavam o filme, tinha um período ali que eles paravam para trocar o filme. Isso, tinha essa nesse parte. momento eu perdi o anel. Ah. E aí a minha mãe fez um escarcéu lá porque ela queria achar o anel antes que o projecionista voltasse. Ah. E assim, eu lembro assim, eu com vergonha desse momento dela, porque ela era espanhola, assim, ela era filha de espanhola, ela era explosiva, né? E ela queria achar o anel. E aí, só que daí terminou esse momento, daí a gente assistiu, achou o anel, tudo, a gente assistiu, acabou de assistir o filme. E daí ela me levou para ver o projecionista. E eu lembro de um senhor, isso está na minha memória, mas eu não lembro da fisionomia dele. E ele me explicando como é que funcionava, onde que passava o filme. Isso talvez até tenha me estimulado a trabalhar na área da comunicação. De repente foi esse start. Não sei se era o amor da senhora. Quem sabe, mas eu acho que talvez. Isso aí vamos falar em 72, Aonde era esse cinema? no Atlético. Ah, no Atlético, Não, o meu avô passou no Atlético. Passou. Vamos falar assim, falando de ano de 72, mais ou menos. Eu sou de 67, foi mais ou menos essa faixa aí, 71, 72, 73 no passo. Ele estaria vivo nessa época. Né? Pode até ser, acho que havia outros também, Mas era muito interessante, a nossa vida foi muito rica, né? Sabe, em sensações, né? A gente não tinha nada. Então é carrinho da alemã, a gente mesmo fazia o brinquedo. Bola, Sabugo de milho, fazia boneca, não tinha nada. Passava caminhão de cana, pegava a cana no dente, assim, Só dentro.